Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode ver essa entrevista depois, também no nosso canal no YouTube, no nosso portal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aqui agradeço também o nosso cenário, que é um oferecimento da Cortina e Companhia e também dos Móveis Colúmbia. Meu muito obrigado pela parceria. E hoje aqui comigo, ninguém menos do que o Bispo Dom Vilar, Dom Antônio Vilar. Dom Antônio Vilar, muito obrigado. O senhor gosta de ser chamado de Dom Vilar, meu muito obrigado. E olha, a gente começa aqui o programa com um presente para o senhor. Um café, um oferecimento do Café Bem Brasil. Opa! O senhor gosta de café? Muito! Muito obrigado, Bem Brasil. Obrigado, Rodrigo. Legal. Deus abençoe. Bacana. Ó. Bem Brasil, que é uma empresa, um nosso patrocinador agora, a partir de hoje. O senhor primeiro está levando, experimentando o café. Depois o senhor me fala se o senhor gostou ou não, hein? Com certeza. Legal. Bispo, muito obrigado por o senhor ter encontrado um tempo na agenda que é muita e todo mundo reivindicando a presença do senhor, né? Resolvendo os problemas aqui da diocese, conversando com muita gente. E eu gostaria de começar conversando com o senhor em relação ao momento que a gente vive, né? Um momento muito delicado. A gente acabou de passar por um processo eleitoral muito difícil no país. E eu gostaria de saber com o senhor o que podemos fazer para pacificar o coração dos brasileiros. O que fazer? Essa é a missão da igreja, né? Que recebeu do Cristo ressuscitado a paz. E como o Pai me enviou, vos envio. Receba o Espírito Santo, que é o Espírito de unidade. E a família humana, dividida pelo pecado, tem sempre em Cristo, na cruz, a unidade. E agora, como cristãos, é que devemos testemunhar na hora das diferenças, de ideias, de posições. No final, nós não somos adversários. Até concorrentes podemos ser, mas somos irmãos todos, né? Então, essa pacificação, ela vem da pessoa, por exemplo, a família. Onde tem irmãos, sempre tem algumas divergências. Mas o que a família pode contribuir? É a gente ser família. E a igreja quer também transmitir a toda a sociedade, ao mundo, as raças, os povos, as línguas e nações, nós somos um. E é bom que a gente invista sempre nessa unidade, longe das armas, como agora a guerra, né? Estivemos com o Papa, ele está lutando bastante para pacificar o mundo. Ele fala, estamos numa terceira guerra mundial aos pedacinhos, né? Mas aqui também, no Brasil, nas realidades todas em que vivemos, a tendência é sempre cada um puxar a brasa para a sua sardinha e se justificar como dono da verdade. É o pecado da humanidade desde Adão e Eva, né? Então a importância de nós olharmos para o essencial, né? E respondermos nesse momento para o bem comum, sobretudo aqueles que mais sofrem, né? Os que estão à margem das decisões. Por isso a igreja sempre, desde as origens, né, olha para os pobres, para os necessitados, para os doentes, para os pecadores que são excluídos, né, como prediletos de Deus. Foi por isso que Jesus na cruz deu a vida, para nos salvar, nos perdoar e resgatar essa unidade da família humana. Nós vemos, inclusive, nos movimentos, o uso da Bíblia, né, de versículos da Bíblia, sendo ditos ali em defesa de um projeto político ou de uma situação política. Como é que o senhor avalia isso? Olha, a palavra de Deus, ela é sintetizada no amor a Deus e ao próximo. A Escritura, ela deve ser sempre lida à luz do que o autor sagrado escreveu. E por que escreveu? Para testemunhar uma experiência de Deus que ele fez, uma experiência de humanidade diante das realidades. Então, às vezes, nós não podemos tirar a frase solta
para justificar atitudes, posições, partidos. Isso é falho. Por isso, a consequência de não utilizar da religião, não é, para os seus próprios interesses. Que é possível a pessoa usar textos separados, né? Então, aqui vem a honestidade, até científica, mas também aquela experiência da palavra. Eu escolhi como lema, desde que eu estive no seminário aos 11 anos, eu fui entendendo: feliz quem ouve a palavra de Deus e a vive cada dia. Se você vive a palavra de Deus, você vive na paz, no amor, no serviço, na doação, você não fica manipulando ninguém. Então eu penso assim que é uma experiência que a gente tem que fazer da autenticidade do que é a Sagrada Escritura, do que é a palavra de Deus, que é Cristo. Cristo faria o que no meu lugar? É Ele a palavra do Pai. E a Escritura foi feita, primeiro o Antigo Testamento, preparando a sua vinda. E depois, a partir da encarnação, da redenção, né, e do dom do Espírito Santo que inspira as Escrituras Sagradas, é que nós vamos ler também guiados pelo Espírito e não pela carne, pela divisão, pelo impulso, pela paixão, mas por aquele amor que vem de Deus e que se revela nas palavras, nos gestos, né, amor aos irmãos. O senhor acredita que o Estado seja realmente, na prática, laico? O Estado tem que ser laico, porque ele deve abordar as realidades, né, da política, da economia, de todos os campos da ação, autônomo. Nós não podemos ser um Estado teocrático que vira ditadura, não é? É importante que a gente entenda a laicidade do Estado e num diálogo com a liberdade de religião, de expressões religiosas, né? E cada uma contribuindo para o bem comum também. Cada religião pensando no bem de todos e não no seu próprio interesse, porque uma religião pode dominar também se servindo do Estado, ou o Estado se servindo da religião também para dominação. O senhor chegou em Rio Preto agora em março, em São José do Rio Preto, né? O senhor assumiu a diocese. Já foi conquistado aqui pela terra, pelos riopretenses, já se apaixonou pela cidade, pelo povo daqui, pela região. O que o senhor mais gostou? Rodrigo, primeiro eu me impressionei com esta cidade, porque eu fiquei 8 anos bispo no Mato Grosso, diocese de São Luís de Castro, e de vez em quando eu passava por aqui, pela estrada. Eu olhava assim superficialmente, mas agora a gente vê que é uma cidade que se desenvolveu e está se desenvolvendo muito, né? E aqui é referência por norte, inclusive do Mato Grosso e tal, do Brasil, e também o São Paulo e outras regiões. Então, outra coisa é o povo. A gente fica encantado da acolhida, que é um povo um pouco miscigenado, mas também que tem uma história bonita de acolhimento. Então eu me sinto em casa, né? A gente, depois de ter vivido várias experiências também, bispo em outros lugares, e também como salesiano de Dom Bosco, né? Trabalhando em missões diferentes, em vários lugares, a gente vai se sentindo muito à vontade também de conquistar, né? E também se deixar conquistar também pelas pessoas, né? Legal, inclusive, o senhor faz aniversário daqui a pouquinho, né? Nós estamos exibendo um programa aqui um pouco à frente da gravação, mas o senhor faz aniversário dia 14, inclusive. Exatamente, né? O senhor é de 1957. 57. Quantos anos vai? 65. 65 redondo. Exato. Vai ganhar muito presente, hein, bispo? E os padres, bispo? Nessa eleição, se diz que política e religião não se discute. Uhum. Qual que é o posicionamento do senhor? O pessoal cumpriu a ideia de não se misturar na política, que estava muito polarizado, né, o debate, né? Exato. E temos padres de esquerda, temos padres de direita, claro. Tem padres de centro. Como é que o senhor avalia toda essa? A gente tem que respeitar um pouco as opiniões, né, o modo de ver as coisas. Agora, logo que eu cheguei, a gente estava bastante imerso nas orientações da CNBB em vista do ano de eleições, e já enviei uma carta para todos os padres, para todas as paróquias, colocando que a política é a melhor forma de caridade porque pensa o bem comum. Não podemos nos ausentar, né, nos omitir
Mas é importante discernir as posições, né? E a partir daí, a gente disse que ninguém poderá, numa celebração, como estando à frente, numa celebração, numa missa, numa homilia, posicionar partidariamente, porque divide a comunidade. Ali mesmo, bom, é claro que depois aconteceu, e eu, cada vez que chegava a mim, alô, e aí, como é que fica? Ou não vou fazer mais, né? Mas já fez. Já escapou. Mas eu sei, é uma família grande, né? A gente vê, os filhos também prometem, e vamos fazer, depois chega na hora, pisa na bola, né? Então, mas é uma realidade humana. Eu não vou, assim, condenar, decretar nada a favor ou contra, mas eu vou trabalhar, assim, eu não posso me omitir em construir essa pacificação, essa unidade da família, corresponsabilizando todo mundo nesse projeto, né? Porque senão, eu me omitindo, porque algum poderá, ficou em cima do muro, não se posicionou, a igreja... É a realidade nossa, né? Não é fácil agradar, nem Jesus agradou todo mundo, né? Ele que era Deus, mas se fez humano como nós e sentiu na pele tudo isso. Você acha que em quanto tempo, Lula assumindo em janeiro, quanto tempo essa pacificação vai levar? Olha, ou não teremos paz? Eu penso, qual que vai ser a orientação para os padres das igrejas? Eu penso que vai ser necessário, sim, a oposição estar sempre criticando, avaliando, né? Eu penso que a violência, a intolerância, o ódio é coisa que não deve acontecer, porque não só não cristão, mas não humano. É isso que devemos ter em mente. Agora, é muito positiva a crítica construtiva, propor coisas, não querer derrubar para querer prevalecer. Isso é orgulho, é soberba, não é nem cristão, nem humano, como eu disse. Legal. Bispo, eu queria saber com o senhor gosta de ser chamado de Dom Vilar. Sim. Porque tem até essa questão... o senhor, lógico, nós tivemos um antecessor do senhor que teve muitos problemas em Rio Preto, né? Aí chega o senhor com uma figura, assim, amável, né? Com uma outra postura... isso cativou também os católicos de maneira geral. O senhor percebe isso? As pessoas falam isso para o senhor? A gente agradece muito o carinho das pessoas que nos estimulam bastante. Eu sou sempre assim, não devo cair nos elogios e não devo me abater com as críticas. As duas coisas são sinais que me ajudam muito, né? E eu devo saber, de modo consciente e maduro, lidar com essas coisas. E não julgar ninguém, porque quem somos nós neste mundo, né? Erros e acertos, mas eu penso que enquanto estamos vivos, nós podemos ser melhores, né? Sempre. Todos os dias, né? Todos os dias. Não cansar, né? Nem de nós, nem dos outros. É difícil, né, Bispo? Por isso que é muita oração, né? Pedir luzes e forças de Deus, porque somos fracos, né? É de Deus que vem esta força que nos renova a cada dia. O senhor disse que vivenciou o chamamento, a vida religiosa do senhor aos 11 anos. Aos 11. Como é que foi isso? Sim. Bom, primeiro, eu tive a graça de ter uma família muito religiosa, que onde eu nasci, em Minas, Guardinha, município de São Sebastião do Paraíso, meu avô era responsável da igreja. O padre uma vez por mês, mas todo dia as minhas tias faziam as orações na igreja, reunia as pessoas. E nesse ambiente. Depois, em Batatais, eu vendo missa até diária, celebração diária, palavra de Deus diariamente, e a oração do terço diariamente. Minha família me fortaleceu muito, né? Desde criança, via os meus pais rezando, a gente ficava encantados, né? De vê-los ali, homens de trabalho, de esforço, né? 10 pessoas em casa, não é fácil. E depois disso, com 11 anos, meu irmão já estava no seminário, eu entrei, depois ele saiu, eu continuei, e assim, eu pude ter essa graça, né, de ter a vida salesiana, né, que me ajudou muito nos estudos, na formação de várias maneiras, em tantas dimensões, e depois 5 anos em Roma, que com São João Paulo II a gente teve muitas celebrações, e quantos salesianos do mundo inteiro, grandes mestres a gente pôde encontrar. Então essa experiência assim me fortaleceu
para depois exercer uma missão de formador, 24 anos no seminário, junto à paróquia, às obras sociais, mas no carisma salesiano de Dom Bosco. Então essa espiritualidade salesiana é de muita acolhida, de muita amizade, de espírito de família, né, de presença, de estímulo, do otimismo salesiano de São Francisco de Sales, no qual São João Bosco se inspirou tanto, né, no humanismo otimista de São Francisco de Sales, né? E assim, dentro da modernidade em que Dom Bosco viveu, revolução industrial, que via tanta juventude que vinha dos campos e na cidade ali procurando um estudo, um trabalho, que ele não tinha onde, era uma desestruturação total. E Dom Bosco, vendo tudo isso, foi à luta, né? Encontrando muitas saídas para essa realidade. Então esse clima todo me fez, como salesiano, sacerdote e formador. Depois a realidade do bispo a gente nunca espera, né? Mas aconteceu e a gente tem que encarar, né? Porque, como dizia São João Bosco, um desejo do Papa para nós é uma ordem. Não tem como dizer não, embora o desafio seja tão grande, né? Então são estas coisas assim que fazem a gente ter uma visão positiva e acreditar sempre, né? Que se Deus chama, Ele nos capacita. O senhor, inclusive, citou o Papa, o senhor teve o Papa Francisco agora em setembro, né? Como é que foi? O senhor teve no Vaticano. Esta visita ad limina acontece ciclicamente, né? Como um relatório, né? Uma prestação de contas para a Santa Sé. Então, primeiro, foi uma mudança total da última que eu estive indo pelo Mato Grosso, né? A Diocese de São Luís de Cáceres, porque a Cúria Romana realmente mudou. A reforma da Cúria, a conversão pastoral de que tanto o Papa tem insistido desde 15 anos atrás na Conferência de Aparecida, ele ali como relator principal. Isso serviu muito para o pontificado dele quando ele foi eleito na Evangelii Gaudium, né, no primeira exortação apostólica, dando a inspiração de ser um pastor com cheiro de ovelhas, né, de uma igreja em saída rumo às periferias. Então isso tudo inspirou também a Cúria Romana, e eu vi que antes era muito assim, eles falavam e a gente ouvia, e as observações que dos relatórios eles já colocavam para a gente fazer isso, porque claro que a gente sabe que é assim, mas era a missão deles, era o jeito deles fazerem antes, e a gente era aluninho, então diante dos professores ali, sim. Cansa até dorme, né? Mas tudo bem. Agora não, agora foi totalmente diferente. O prefeito da congregação, os cardeais, caríssimos bispos, vocês estão em casa. Aqui vocês podem falar o que bem entendem. Não tem discurso nosso, nem de vocês, mas aquilo que for do interesse para ser debatido. Então nós nos sentimos tão à vontade, e com o Papa, então, 2h30. E ele já começou, primeiro nos acolhendo na porta, não esperando ser cumprimentado. Depois, aquela experiência de quem está lá, olha olho no olho. Então, podem fazer críticas, sugestões, perguntas, vale tudo aqui, a casa de vocês. E de fato a gente se sentiu, teve bispo lá que teve coragem até de partilhar coisas próximas, suas, íntimas, né? Suas aflições, sofrimentos, e emocionou a todos nós. O Papa se sentiu realmente emocionado diante da confiança que os bispos sentiram com ele. Então é o pai diante dos filhos. É isso que é a reforma, a conversão pastoral, e que pede que nós como bispos sejamos também com o povo, né? Ser mais escuta do que falação, né? Ser mais coração do que razão, porque a razão é necessária, mas para a gente responder ao que as pessoas querem saber, né? O que elas perguntam. A razão tem que ser respostas, né? A essas demandas. Então, para nós foi nós lavamos a alma, viu? Com esta visita ao Papa e às congregações romanas. Aqui, junto ao povo, igual o senhor comentou, quais são as principais demandas da população? A gente passou por um período muito difícil, foi a pandemia. Exato. Teve o padre Natal. Padre Natal, mas o nome dele é Natalício. Natalício, né?
ele cuida da questão, por exemplo, Caritas. da Caritas diocesana, da questão da distribuição de alimentos, das Sim. cestas básicas. E a gente conversou, eu ainda estava no Diário da Região, distribuição de mais de 1.500 cestas básicas pelo município, e a preocupação em encontrar as famílias que estavam precisando daquele alimento, né? Exato. Como é que hoje o alimento é a principal demanda, ou nós temos também a questão espiritual, que também é um problema, né? As famílias corrompidas, muita criança em celular, como é que o senhor... Nós aprendemos muito com a pandemia, porque antes era um frenesi, uma agitação, uma ansiedade, né? Que a sociedade nos provoca, no consumismo, no pragmatismo, em tantas demandas, né? Que a sociedade, é uma pressão constante. O parar até o isolar-se precisou encontrar respostas, né? E nós tivemos assim as transmissões que ajudaram muito, porque a mídia, a comunicação da igreja teve uma revolução. Muita coisa não ia acontecer se não fosse a pandemia. E para chegar mesmo na capilarização, né? De tantas redes sociais, de tantas possibilidades que surgiram, que não havia. Havia um ou outro, sim. Mas então, essa é uma primeira coisa. Depois, a gente vê que chegar um novo normal não é voltar ao que era antes. Mas o novo normal, a gente já bateu muito nessa tecla, né? Que deve ensinar-nos a redimensionar o tempo, né? As prioridades, a gente ser mais sereno. Essa ansiedade que alguns tiveram é porque não trabalharam, não tiveram mediações para ajudá-los nisso daí. Até não só depressão, mas tentativa de suicídio. Eu penso que é algo que surge diante de uma falta de um diálogo, né? De uma escuta e também de uma ajuda que seja homeopática, né? Para as necessidades e demandas que as pessoas têm. Agora, o pós-pandemia, nós sim teremos que pensar que nesse período correr com relação às cestas básicas, alimentação, povo em situação de rua e realidades como nós vemos aí, Venezuela, né, algumas migrações, e a gente precisa, claro, 40 paróquias na cidade e 71 na região, nós podemos nos articular melhor. Estamos pensando junto à Caritas, né? Hoje tem uma reunião à noite com o padre Fábio Dung coordenando e o Dom Reginaldo Andereta sobre a dimensão sociotransformadora, as pastorais sociais, porque temos várias coisas, mas precisam ser melhor articuladas. E a gente tem um know-how como igreja desde os Atos dos Apóstolos, né? Não só os diáconos, mas toda a igreja. Ninguém passava necessidade, todos põem em comum seus bens. Mas isso é uma utopia, né? E a gente precisa, pelo menos, priorizar as coisas, articular. Então, penso que agora, não é que seja mágico isso, não. É um processo que vai ser a vida toda, né? Mas que nesse momento pode ser um momento de pistas, de orientações e articulações que podem também com parcerias, não é só a Igreja Católica, nós, o poder público, as outras igrejas, todas as pessoas de boa vontade, né, para a gente procurar aqueles mais carentes e necessitados. Isso, quando se trabalha na oração comum, mas também na ação caritativa, a unidade dessa família humana, né, acontece melhor, porque às vezes cada um corre para si, acumulando os bens, buscando o pragmatismo, né, o seu bem-estar, mas também desequilibra, né, aqueles que acumulam e aqueles que não têm se distanciam sempre mais. É um momento de rever também atitudes concretas, né? De que forma a pessoa, a família que passa necessidade hoje está precisando de ajuda e está assistindo a gente, ela pode recorrer à igreja para solicitar essa ajuda, né? Seja ela alimenta ou espiritualmente, de que forma ela pode... Penso que todas as paróquias estão organizadas com vários grupos, né?
Vicentina, a pastoral sociotransformadora, tem atitudes também em relação à pastoral específica, às vezes de criança, o idoso, dependendo das demandas, né, as paróquias têm. E depois tem os vicentinos que trabalham com o pobre, praticamente, né, visitando casa, vendo as situações em que eles estão. E assim, as paróquias podem ser uma referência. É claro que além do poder público, né, a gente sabe que a gente procura fazer parceria para otimizar mais todo esse trabalho, né, os recursos, sobretudo. Dom Vilar, a gente percebe também, em Rio Preto nós temos uma população de rua, que há um grande comitê que foi formado pelo prefeito Ed Araújo, junto ao coronel Forner, que já estava falando, também mantém contato estreito com a polícia militar, né? De que forma a igreja está exercendo também esse papel para ajudar essas pessoas? Porque é uma população... Porque o problema ali são os dependentes químicos, né? Que acabam utilizando drogas, enfim. E nós temos a Casa Cirineu, por exemplo, que faz um trabalho fantástico, né? A igreja está fazendo a sua parte? Além da Casa Cirineu, tem a parte masculina, tem a parte feminina, né? Nós temos aí as paróquias que procuram trabalhar, e a gente percebe que tem que ser junto, né? O poder público, né? Certamente o coronel Forner, a gente precisa sim sentar e, por exemplo, a questão do local, né, onde as coisas no centro, a gente percebe que as empresas, né, os comerciantes se sentem muito incomodados. Então, dialogar também com eles para ver que não é que queiramos nós acabar, porque é uma ferida, né, que tem, do corpo total. Nós precisamos cuidar bem dela, porque se você muda de endereço, o problema, a ferida, ela continua e às vezes aumenta mais, você sabe. Mas o fato de a gente procurar ter uma ternura, cuidar, eu sempre digo, Deus colocou-nos neste mundo para os outros, dizia Dom Bosco, né? Então, se eu cuido bem do outro, eu sou mais, eu sou melhor, eu estou bem mais à vontade comigo mesmo. Então, a corresponsabilidade, e não só jogar para as responsabilidades dos outros, mas todos nós temos cada um a sua tarefa. A igreja, sem dúvida, ela sempre tem uma missão, né, de ser mãe, de ser uma pastora, né, cuidadora, a partir de todos os princípios. A gente sabe, além da palavra de Deus que ilumina, também das bênçãos e do sacramento, das orações, do profeta, sacerdote, então, rei pastor, aquele que vai cuidar das pastorais, momentos de serviço. Então, a igreja, sim, tem uma missão, mas não pode fazer pelos outros, né? Pode motivar, incentivar, até articular, mas cada um tem a sua responsabilidade, com certeza. Estava me contando também que o senhor esteve com o Papa Francisco, ele comentou sobre os projetos aqui de Rio Preto, Frei Francisco, né? Como é que foi essa... Foi um momento de intervalo que eu me aproximei do Papa Francisco e disse a ele, eu estou agora em São José do Rio Preto, que é a diocese do Frei Francisco de Jaci, que mantém os 3 hospitais, barcos, né, ou navios lá da Amazônia, que fazem um serviço maravilhoso. Ele falou, de fato, eu encontrei na Jornada Mundial da Juventude, foi lá que o senhor, eu lembrei, de fato, deu um tapinha no rosto dele e disse, Amazônia, Amazônia, vamos para lá. E de fato, de lá para cá, né, já são 4 anos que os barcos estão lá. Então, o serviço da nossa diocese, da nossa região para a Amazônia, que é uma realidade tão carente, que já em Aparecida, o Papa se situou na Jornada Mundial da Juventude 2013, reunindo os bispos, ele abordou um tema sobre a Amazônia, da urgência daquele verdadeiro continente, né? E que precisa ser cuidado como casa comum, mas também como pessoas, né? A ecologia humana de povos. E eu estive na Amazônia, 750 quilômetros da Diocese de Cássia, a maior parte era Amazônia.
e 750 quilômetros para atravessar, né? E eu vi povos indígenas, povos quilombolas, ribeirinhos, sem terra. Imagino as distâncias que essa Amazônia tem, não só pelos rios, né, mas as florestas mesmo, o quanto estes povos estão sofrendo com toda a evolução deste mundo e que atenção que eles precisam ter para integrar, não deixando de ser o que eles são, com as suas tradições, seus mitos, todos os seus costumes, né? E não serem violentados como sempre foram numa colonização dominadora, né? Que sempre aconteceu na América, e com a chacina e dizimação, né? De muitos povos. E ainda continua. Então é um grito que a Amazônia está tendo, e essa ajuda daqui nossa, da Diocese de Rio Preto, né? Certamente está sendo um consolo para aqueles povos e os ribeirinhos também, que são mais assistidos e nunca tiveram, hein? O governo tem verbas e verbas, mas não tem essa presença que a igreja tem naquela realidade, né? Bispo, aproveitando, Dom Vilar, queria questionar a sua opinião sobre a opinião do senhor a respeito da educação das crianças hoje. Sim. A gente percebe que há uma preocupação muito grande, até dos psicólogos, enfim, e nós temos problemas envolvendo o uso excessivo da tecnologia, dos celulares. Sim. Enfim, o que fazer? Sim. Qual é a orientação da igreja para a molecadinha? Bom, eu sou salesiano de Dom Bosco, né? A gente sempre tem a missão com criança, adolescente e jovem. E, de fato, já antes da pandemia, a questão dos celulares, depois a gente vê os pais ausentes, porque terceirizar para a escola ou para a igreja é fácil, ou para empregados, né? Babás, né? Então, mas a presença do pai e da mãe é uma presença imprescindível. E é isso que faz toda a diferença, porque é o diálogo necessário da criança na situação em que ela está. Eu diria também marido e mulher, se eles não partilham as coisas que vivem no dia a dia, aos poucos eles ficam intoxicados, não sabem o que está acontecendo. A gente precisa desintoxicar no diálogo, na partilha. As crianças precisam ser ouvidas no tom delas. O porquê que ela tem, precisa de uma resposta na idade dela, né? E depois, num celular, o que acontece? Tem uma avalanche de coisas que dispersa e cria angústias também, né? Então, não tem um diálogo adequado. Então, até o que a criança vê, ou na TV, ou né, nas redes sociais, se não houver um diálogo para ela dar um sentido para as coisas, ela vai engolindo, e isso não faz bem, né? Então, a importância da educação. O Papa, além da Laudato Si, né, falando da Casa Comum, que é um documento histórico, além da Fratelli Tutti, que fala de toda a família humana, né, e toda essa questão da paz, da unidade. Ele também proclamou um pacto educativo global. Esse pacto quer envolver as nações, mas todas as instituições, inclusive a família. Depois do sínodo, tem a Amoris Laetitia, né, que fala sobre a família na sua realidade de hoje, e agora todas essas questões, né? Então nós vemos que esse pacto educativo global precisa de unir forças para encontrar diretrizes, prioridades, para responder a esses apelos, né? E a outra coisa que o Papa também, no dia que a gente chegou lá, ele estava em Assis, a economia de Francisco de Assis, mas é o Francisco de Roma também, envolvendo jovens, porque a abordagem da economia hoje, mais humana, né, que não distancia as pessoas, né, uma economia que é só do mercado selvagem, que busca o acúmulo, a produção, os lucros, simplesmente. Então, eu vejo assim que tudo isso é um emaranhado de coisas que a criança está vendo nas realidades em que está, às vezes a família que não tem um momento para si mesma, né, que se dispersa em celular ou em atividades fora
da convivência familiar. Então, os grupos das nossas comunidades precisam se reunir. Ninguém tem receita mágica para dar resposta, mas é na situação concreta dos casais, das famílias, das situações pessoais de cada criança, né? Porque senão vai atrás de psicólogo, psiquiatra, e tem que ter, não tem, sem dúvida, ajuda. Mas qual que é melhor, vamos dizer assim, terapia? A convivência familiar, né? Almoçar junto, jantar junto, conversar junto. Isso, é a melhor coisa, Porque hoje você vai conversar, você tem que, às vezes, a pessoa dentro de casa, WhatsApp, né? Outro dia brinquei, manda um WhatsApp, né? Vem jantar, né? O senhor criou um conselho também, falando em filhos, né? Questão para acompanhar os seminários, para questão da formação dos novos padres, né? No atual cenário que a gente está hoje, vivenciando tudo que a gente está vivenciando, como o jovem tem a vocação para se tornar padre, como é que a igreja pensa o futuro, né? Sim. Levando em consideração tudo que nós estamos vivenciando. Sim. Nós sabemos que cada jovem vocacionado, seminarista, é fruto da família, né? Dessa sociedade. A igreja está dentro desse contexto. Então, como salesiano, eu sempre trabalhei na formação, né? Não só de jovens, de obras sociais, escolas, mas na formação de salesianos que trabalhariam com jovens também. E isso me ajudou muito como bispo lá no Mato Grosso, em São João da Boa Vista. Então, a mesma abordagem que a gente foi alimentando, a gente está tentando começar desde os vocacionados, de onde eles vêm? Vêm dessas famílias. Vamos conhecendo as famílias, né? Abordando as questões próprias que lhes são ali comunicadas, né? Pelo responsável da pastoral vocacional, pelo responsável do propedêutico, que é o primeiro ano, que trabalha em conjunto. Depois, no discipulado, que é a fase onde se estuda filosofia, tem atividades pastorais dos seminaristas, e finalmente a fase da configuração, onde se estuda teologia e já amadurece um pouquinho as decisões. E depois, como padres também, nós temos a pastoral presbiteral. E dentro das dimensões da formação, para todas as etapas, nós temos a dimensão espiritual, um diretor espiritual responsável de todos que acompanham os seminaristas, outra dimensão intelectual, que tem o reitor da filosofia, o reitor da teologia, que estão ali respondendo pela sua entrega com todos os professores. Depois tem a dimensão pastoral, o coordenador diocesano pastoral que responde por ela, com todos aqueles que acolhem seminaristas nas experiências das paróquias, dessas atividades. E assim, nós temos também a dimensão missionária, que agora tem o Comísio, para fazer não só semanas missionárias, mas estágios ao final da formação, porque não adianta pensar uma igreja autocentrada, uma minha paróquia, não, temos que pensar a igreja que está em saída, né? Quando você lida com as realidades de outras dioceses, de outras realidades mais carentes, você vem aqui, você já entende a igreja que está ao seu lado aqui, também com outros olhos. Então, são várias questões que estamos debatendo, refletindo, para formatar um pouquinho esse conselho que acompanha toda a formação. Assim, quando a gente apresenta para o Conselho Presbítero, que tem a função de aprovar os candidatos para os ministérios, as ordenações, já está mais mastigadinho, mais pronto, para colocar sobre a mesa a realidade, né, destes discernimentos e dos passos a serem dados, né? A formação do padre é quanto tempo? Olha, contando esse acompanhamento vocacional propedêutico, mais 3 de filosofia, então são 9 anos, né? 9 anos estudando, né? Exato. 9 anos, mais ou menos. Mais que medicina. Ah, sim. Eu, como eu entrei já na 5ª série, né? Eu fiz, no total cheguei a 18 anos. Nossa. E com os 5 anos que eu passei em Roma, com mais a formação salesiana, com 2 anos de estágio, noviciado, completando tudo, né? Mas a gente não se arrepende, porque se tem a vocação,
é um crescimento, né? É um trilho, né? E mesmo na formação inicial, a gente está estudando, mas já está exercendo o pastoral, realizando a missão de várias maneiras. Não é uma coisa assim separada. Agora tive a formação, agora estou pronto. Não, a vida toda a formação permanente será necessária. Por isso estamos organizando a Pastoral Presbiteral, 6 grupos de padres em várias idades, porque cada um merece um cuidado especial na condição em que está, né? Padres novos saíram aí do forno, né? Até os padres idosos que têm os cuidados próprios, né? Nas suas condições. A Arquidiocese de Rio Preto é um tema que tem se discutido há muito tempo já, né? Foi tratado também no Vaticano, vai se tornar uma realidade. O que muda? Sim. Diocese? Bom, primeiro que essa articulação, desde que houve a separação de Catanduva, já começou essa ideia de arquidiocese. E quando foi criada Votuporanga, já estava pronta. Mas pelas circunstâncias não foi possível, né? Quando eu fui nomeado, acharam oportuno a gente assentar aqui um pouco, aterrissar, e tanto assim que lá na congregação para os bispos, Dom Moacir, arcebispo de Ribeirão Preto, perguntou como está a situação da Arquidiocese de Rio Preto. Aí o cardeal Quellet e Dom Wilson Montanari, que é daquele sertãozinho da Arquidiocese de Ribeirão Preto, mas ele é o secretário da Congregação para os Bispos, é a segunda pessoa lá na hierarquia dos bispos no mundo. O que ele disse, o que eles disseram, Rio Preto está tudo pronto, mas na hora certa, do jeito certo, vocês vão poder participar desse discernimento, mas vamos esperar um pouquinho, né? E o que muda na prática? Na prática, então, é que Ribeirão Preto tem as 9 dioceses que lhe são sufragâneas, né? E agora, separando, ele fica Franca, Jaboticabal e São João da Boa Vista com Ribeirão Preto, e Rio Preto fica com Jales, Votuporanga, Catanduva e Barretos. Reunir todas essas dioceses. Porque a função da arquidiocese é que a partir daqui se articule muitas coisas em comum, né? Desde algumas questões jurídicas, quando se nomeia cargos, etc., até também questões pastorais, para articular projetos em conjunto, facilitando um pouco, né, as coisas, mais que deixar cada um para si, Deus para todos, é uma colegialidade, né? A gente está falando muito de sinodalidade, que é o sínodo que o Papa está promovendo há 2 anos, numa escuta de todo mundo, de todas as realidades, para exercitarmos mais nesse aquilo que foi o concílio de Jerusalém, os apóstolos contar sobre os pagãos, né? A partir dos judeus, que aquele atrito, desculpe. Então, esse conflito e atrito provocou quase que uma divisão na igreja, mas ali, a partir do concílio, acolher os diferentes, né? Acolher os pagãos, sem precisar passar por todo aquele judaísmo, mas serem autênticos cristãos. Foi um discernimento de escuta. Nós vimos o Concílio Vaticano II nos anos 60, nesses tempos da modernidade, que escuta foi aquela. E foram várias sessões conciliares, e sobre vários temas. E nós vimos que a partir de lá surgiram os sínodos, para dar continuidade na igreja. E agora, de um modo todo especial, o Papa, que é um bom jesuíta, né? Ele tem o carisma de Santo Inácio de Loyola, que tem os exercícios espirituais, né, sendo o tema do discernimento como a chave, que é o discernimento cristão, para as realidades espirituais, pastorais, conjunturais. Então nós vemos assim que ele está nos exercitando, e a partir do ano que vem, numa primeira sessão em outubro, e no outro ano, em outubro, fechando um pouquinho essas reflexões, vai propor para nós essa abordagem sinodal, né? De saber nós trabalharmos mais nas diversidades, né? Nas escutas, de já não fazer prevalecer posicionamentos, assim, ter mais calma para decidir, mais profundidade também, né?
Bispo, a questão do cristão que não tem o hábito de ler a Bíblia, católicos de maneira geral, né? Por exemplo, eu sou evangélico e a gente tem costume ler a Bíblia, né? Por que o católico, de uma maneira geral, não tem essa proximidade com o Evangelho, em ler a Bíblia diariamente? O senhor defende essa mudança ou não, essa alteração? Olha, até para fortalecer, porque há um êxodo, né, de católicos para o meio evangélico. Isso acontece já há algum período, né? Como fazer isso para evitar que isso aconteça? Eu penso que a palavra de Deus, é claro que teve altos e baixos dentro da Igreja Católica, né? Quando, de repente, surgiu toda aquela abordagem ritualista, né? E também dentro daquela abordagem dos impérios que se tornam cristãos. Então, nessa abordagem, segue-se o rito, né? Fazer o preceito e participar da missa dominical. Mas, dentro da Igreja Católica, houve sempre muitos movimentos de renovação, de bíblicos, litúrgicos, catequéticos, sempre houve, né? Quantos santos na Igreja que viviam então a palavra de Deus? E a Igreja se renova sempre através da santidade deles e das escolas de santidade. São João Bosco colocava a história sagrada acessível, né, na mão dos... Era uma maneira no século XIX que ele fazia. Eu sou salesiano do Bosco, então eu conheço bem. E assim quantos outros santos, escolas de santidade, né, que muitos não conhecem, né? Agora, no geral, é claro que nós tivemos um boom no Concílio Vaticano II que foi se inspirando nessa renovação litúrgica, no movimento litúrgico, movimento bíblico, que dentro da igreja sempre houve, mas ali se fortaleceu. E daí nós temos toda a abordagem da Lumen Gentium sobre a igreja, né? E a Dei Verbum, que é o documento sobre a Sagrada Escritura, que ajudou a colocar a Bíblia ainda mais na mão de todos. E daí por diante, dos anos 60 para cá, por todos os lados a gente vê uma multiplicação, né? Os grupos de reflexão, círculos bíblicos, os carismas de tantos movimentos, como tem o movimento focular, a palavra de vida. Eu me servi de muitos deles, ajudam muito, e dependendo dos grupos, né? O neocatecumenato, que trabalha a partilha da palavra. Então tem muitas experiências dentro da igreja. Agora, se você vai só por uma visão de missa e sai só para cumprir o preceito, tem que ter um padre muito bom ali para fazer a pregação da palavra e às vezes até os textos bíblicos na mão ali, para a pessoa também se alimentar na sua semana daquilo. Agora tem todo dia também. Hoje tem muitas redes sociais que tem a palavra de... Eu também faço isso, né? Ali na experiência da Interativa FM, todo dia tem. Nós temos a Rede Vida, a abordagem também, né, semanal. E muitos outros que eu conheço, que o mundo católico é uma infinidade de experiências bíblicas que estão acessíveis. É que a gente pensa assim, evangélico é palavra e o católico é Bíblia. Não é. É fake news. Existe essa abordagem que alimenta a palavra, né? O banquete da palavra é que vai dar o verdadeiro sentido da Eucaristia. E quando vai celebrar a Eucaristia, tendo ouvido a palavra, aí o banquete é muito mais saboroso, né? Sim. Bispo, o senhor chegou em Rio Preto em março. Nós temos 71 paróquias na Diocese de Rio Preto. O senhor vai começar a fazer um tour pela região, o senhor já foi visitar, gosta mais para ir para o lado de Santa Fé, ou para o lado de Catanduva, o senhor tem alguma preferência? Logo que cheguei, com a coordenação pastoral e os conselhos, foi julgado oportuno, num primeiro momento, este ano, fazer visitas regionais. E como estávamos no processo da escuta sinodal, foi maravilhoso, porque a gente viu a diversidade aqui dentro também, né, da cidade de Rio Preto,
Cada paróquia, cada região é uma coisa diferente. E às vezes dentro da própria região, situações diferentes. Então é uma riqueza incalculável. E fora também, né? Então foi um conhecimento muito interessante. E nós ali já tiramos várias conclusões, né, para orientar a caminhada da diocese. E a partir do ano que vem, em 3 anos, nós faremos uma visita pastoral em todas as paróquias, com 3 dias assim dedicados a cada uma, preparados para um relatório pastoral de tudo que a paróquia tem, para que antes a gente já vá conhecendo a realidade, todo administrativo, né, uma espécie de prestação de contas geral do patrimônio, inventário, também para se ter uma ideia da estrutura paroquial. E também o chanceler vai organizar os livros todos, não só dos sacramentos, da catequese, mas também o livro tombo, que relaciona toda a vida da paróquia, né? E assim, quando chega lá, a gente vai conviver com o padre, aqueles dias, rezar junto, visitar todas as realidades paroquiais, né? E assim a gente conhecer mais de perto cada paróquia. O senhor também está avaliando um estudo para criar o Centro Diocesano Pastoral, né? Sim. De fomentação de novas lideranças. Sim. Qual que é o objetivo desse projeto? Como até então usava-se paróquias, né, com as suas estruturas para reunir pastorais diocesanas, nós vimos a urgência, a necessidade de concentrar num lugar que seja mais diocesano. Então vimos que na Nossa Senhora de Fátima tem todo um espaço lá que o padre Cesarino, que faleceu agora, né, construiu e que está lá disponível. O padre Zezinho... Perda para Rio Preto, né, padre? Perdemos o padre Cesarino, que foi um baluarte dessa diocese, um grande missionário, 60 anos lutando aqui na diocese. Foi uma perda e um ganho também, né, que de ser um intercessor e um modelo que viveu fiel até o fim a sua vocação. Então ali naquele centro pastoral já estamos articulando, organizando, e na reunião geral do clero vamos apresentar o projeto das adequações para poder começar a reforma, né, e ver os prazos que podemos começar a usar também. Tá certo. Qual o livro bíblico que o senhor mais gosta? Qual o senhor tem um preferido ou não? Olha, os evangelhos, para mim, são complementares. A abordagem de Cristo através de Mateus, Marcos, Lucas e João, o teólogo, né? Que tem uma profundidade incrível, né? E é claro que a gente fala Lucas ligado aos Atos, também à igreja na sua missão. Então, para mim, depois Paulo, nas suas cartas, a gente vê a igreja hoje, nos vários cantos do mundo, com aquela inspiração de quem encontrou Cristo ressuscitado, né, e vivencia a sua fé. Então, eu penso que a partir... Nossa, eu vou olhar cada um para Lucas, o olhar sobre a Virgem, sobre a misericórdia, sobre o pobre, toda essa abordagem que Lucas traz. Marcos, ligando aos pagãos, a objetividade da fé, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? No começo, no meio e no fim. Então, a gente, cada um tem a sua riqueza, e não adianta, eu digo assim, não adianta nem escolher um ou outro, porque eles se completam de tal maneira, os evangelhos, que depois a gente vê o evangelho vivo na pessoa de Paulo, depois dos apóstolos, nas suas realidades também, como mártires, todos dando a vida por Cristo, né? Então é isso. E depois o Antigo Testamento como imagem, como figura, né? Com todas as realidades em que o povo de Israel viveu a sua fé, mas quando vem Cristo, aí nós vemos os evangelhos como o forte. E é ali que a gente vai se encontrar também como cristão, né? Em Cristo, através dos evangelhos. Nossa, depois dessa aula aqui, eu agradeço muito o senhor, Dom Vilar, pela presença, e agradeço mesmo de coração, porque a gente costurou essa agenda há alguns meses, né? O André tá aqui da comunicação do Bispado, e gostei muito do bate-papo, e espero também que você tenha gostado do bate-papo aqui com o Dom Vilar, Bispo de Rio Preto, desde março deste ano. Olha só, o Dom Vilar vai percorrer a região aí
as paróquias, são 71 paróquias da região, nos próximos 3 anos, Dom Világio falou. Sim. Então vai ser, olha, vai ser uma romaria, né? Todo ano a gente vai em todas, para crismas, festas, tal, mas visitas assim pontuais. Agora essa visita pastoral é algo muito especial. Sim, bacana. Então eu agradeço muito você que acompanhou a gente aqui, o programa, o podcast Diário do Rodrigo Lima. Essa entrevista vai estar disponível no YouTube, também no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas nossas redes sociais, o Instagram, o nosso Facebook e o Twitter. Meu muito obrigado, e você sabe, jornalismo é que tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.